O homem uma vez considerado o mais poderoso do mundo, conhecido como Marcus Aurelius, esforçou-se por viver virtuosamente, seguindo princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres disponíveis para ele, como se embriagar com vinho e assistir a jogos cruéis no Coliseu. Marcus Aurelius tinha como objetivo cumprir a tarefa que o destino lhe havia imposto, que era servir à humanidade. Portanto, ele se importava profundamente em cumprir o seu propósito. Para alcançar isso, ele precisava se importar menos com coisas que não mereciam valor ou atenção. E podemos dizer que há muitas coisas desse tipo. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre coisas que estão sob nosso controle e coisas que estão além de nosso controle, como explicado claramente no manual de Epicteto. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso implica que não devemos necessariamente nos retirar do mundo, mas os estoicos acreditavam que deveríamos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas. Eles pensavam que nos sobrecarregamos desnecessariamente se não fizermos isso. Quando a vida se torna dolorosa, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle. Fazendo isso, permitimos que essas coisas nos controlem e nos manipulem como marionetes. Assim, culpamos os manipuladores por puxarem nossas cordas, quando, na verdade, permitimos que eles o façam. No entanto, se pararmos de nos importar com esses fatores externos, eles perdem o poder sobre nós e alcançamos a tranquilidade. A capacidade de Marcus Aurelius de permanecer imperturbável diante de coisas além de seu controle permitiu que ele enfrentasse as numerosas responsabilidades e desafios que encontrou como imperador. Ele podia se concentrar na tarefa que acreditava que os deuses lhe haviam designado. Para Epicteto, essa liberdade de não ser afetado por forças externas pode ser uma maneira de se concentrar em metas significativas. Para outros, pode ser um caminho para uma vida contente e sem preocupações. Quando a vida se torna desafiadora, quais coisas devemos parar de nos importar e como fazer isso? Este vídeo é uma exploração livre e interpretação da filosofia de Marcus Aurelius sobre se importar menos com coisas que não valem a pena. Em suas meditações, Marcus Aurelius faz repetidas distinções entre o presente, o passado e o futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano oferece valiosas percepções sobre como nos importamos demais com elas, ou da maneira errada, ou com as coisas erradas. Para clareza e estrutura, vamos começar com o futuro. Como Sêneca disse uma vez, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação tende a correr solta, inventando inúmeras possibilidades do que pode acontecer, a maioria das quais provavelmente nunca acontecerá. Antecipamos formas de lidar com os resultados possíveis, enquanto trememos diante da ideia de não saber como o futuro se desenrolará ou como as coisas se desdobrarão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, podemos ter passado anos preparando para uma merecida aposentadoria que não chegou antes do primeiro dia de nossos anos dourados, ou um diagnóstico de câncer terminal que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva a muitas preocupações, considerando continuamente o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial eclodir? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis, mas devemos nos preocupar com eles antecipadamente, como Sêneca sugeriu. O futuro nos incomoda porque pensamos nele. Ele não existe fora de nossas mentes. Se você estiver enfrentando um câncer terminal, o que o impede de viver hoje e aproveitar cada segundo de sua vida preciosa? Levante-se, mantenha a cabeça erguida, independentemente do que você esteja passando.
seja algo pequeno ou imensamente significativo. Coloque suas melhores roupas, seus melhores sapatos e vá criar momentos que serão lembrados mesmo depois de você se for. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. Interessantemente, não é o futuro se desdobrando no presente, pois no momento em que o encontramos, ele já está lá. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, pois sofremos em nossa imaginação, permitindo que esses eventos futuros ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius tinha a dizer sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele apontou que, se podia lidar com o presente, também podia lidar com o futuro. Ele aconselhou a si mesmo a não imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer, mas a lidar com a situação em que estava vivendo no presente. Quando se concentrava no presente, ele percebia que podia suportá-lo. Portanto, se esse for o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha ao conceito de amor fati, o amor ao destino, fortificado com a confiança de que, se você puder suportar, poderá lidar com isso. Quanto ao passado, Marcos Aurelius reconheceu o quão rapidamente a existência passa e desaparece no vasto reino, além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, está em uma área onde não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudá-lo. Marcos Aurelius afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, nesse instante fugaz. O restante de sua vida é passado e já se foi ou ainda não foi revelado. Portanto, ele nos encorajou a tratar o passado como indiferente e sem significado no presente. Não é que os eventos do passado não afetem o presente, ou que não possamos aprender com o que aconteceu no passado. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, está fora de nosso alcance, e muitas vezes nossas memórias do passado são nebulosas, e verificar o que exatamente aconteceu é difícil. Confiamos em recordações de perspectivas pessoais e pontos de vista diferentes. Então, o passado não está apenas fora de nosso alcance, mas nossa memória dele também é provavelmente imprecisa. Ainda assim, continuamos nos importando com eventos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Alguns podem acreditar que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi, e estamos lidando apenas com pensamentos sobre algo que desapareceu e não retornará. Eu gostaria de ter feito isso de maneira diferente, muitos dizem, mas desejam o impossível. Nada pode ser obtido desses pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca serão realizados. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados, e na maioria das vezes, provavelmente não conseguíamos controlá-los quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como uma circunstância infeliz. Podemos ter tido uma infância desafiadora, experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, para Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não era tão significativa. O que importava era como ele lidava com eles. Ele disse: diante de eventos verdadeiros, se você não os considera como infortúnios, eles não podem te machucar. Se você os considera como infortúnios, eles podem. Ele questionou se podemos realmente chamar algo de infortúnio, se isso não contradiz a natureza humana. Poderíamos dizer que algo é um infortúnio se isso não for contra a vontade da natureza? Você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, bom senso
honestidade, humildade e sinceridade. Qualidades que permitem que sua verdadeira natureza floresça. Curiosamente, Marcos Aurelius não descartou completamente o valor do passado. Ele considerou o passado como um guia, observando como as coisas vêm e vão em ciclos, repetindo-se através do passado, podemos extrapolar o futuro. Isso nos leva ao presente, o momento presente. Marcos Aurelius reconheceu: é tudo o que temos. É um campo estreito ao nosso alcance, enquanto o passado e o futuro são reinos vastos além de nosso controle. O presente é fugaz, e o restante de nossa existência está ou se foi ou ainda não foi revelado. No entanto, frequentemente nos fixamos nessas áreas fora do presente. Ficamos insatisfeitos com o modo como a vida se desenrola no momento, seja porque as coisas não saem como planejamos, ou porque nossos desejos permanecem não realizados. É quando o momento presente se torna uma câmara de tormento, onde sofremos à mercê do futuro, ou estamos apegados ao presente fugaz. O conselho de Marcos Aurelius é se envolver totalmente com o momento presente, abraçando-o como é. Ele aconselha a não deixar que nossas emoções sejam ditadas pelas circunstâncias presentes, quer não gostemos do que está acontecendo, ou estejamos apegados ao que temos. Ele sugere que a maneira como o mundo se desdobra não está sob nosso controle, mas nossas reações estão. Embora não possamos controlar eventos externos, podemos controlar como reagimos a eles. Marcos Aurelius via as leis da natureza como seu instrutor. Se resistisse à natureza, ou sentisse raiva ou tristeza em relação a ela, seria um desertor, escapando das coisas com as quais deveria estar alinhado. Isso é a arte de viver. Não se trata de quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas são instáveis, frágeis e voláteis. Trata-se de como abordamos os eventos que encontramos. Isso é o que devemos nos importar, nos apegar a ele. Faça o seu melhor para viver no presente, não importa as circunstâncias que você enfrenta. Comece a mudança com algo ao seu alcance. Apenas comece. Não olhe para os outros, não olhe para o futuro, não olhe para o passado. Veja o que está bem na sua frente e simplesmente comece. Espero que você alcance os resultados positivos que almeja na vida. Lembre-se de que sua motivação pode diminuir às vezes, mas persista e mantenha a consistência em tudo o que você faz. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você encontrou valor nele, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima.